Foram mais de 3 anos falando que esse personagem iria retornar. E finalmente temos eles de volta no episódio 8, agora aqui de Hexatomb ou Hexatomb RPG. Então eu estou falando dele aqui com spoilers do nosso grande Tamir. Eu estava muito tempo esperando pela volta desse personagem. Não sabia que seria uma volta tão rápida, mas enfim, ele está aqui no Hexatomb. No vídeo de hoje, então, eu vou explicar quem é o Damir, resumir a história para quem não lembra do que aconteceu com esse personagem, o que ele tem a ver com o Hexatomb e tudo mais. E para você que não tá com saco de assistir Calamidade e um pouquinho de Desconjuração, porque tem algumas coisinhas de Desconjuração que ajudam ali a entender um pouco mais sobre a família por trás desse personagem. Mas a gente tá falando sobre o Damir Lukik, que teoricamente ali, nas teorias principais, ele seria nada mais nada menos do que primo do Henry. Isso é muito interessante, eu vou falar tudo o que a gente sabe sobre ele, então quer relembrar ou não tá com saco por agora de assistir Calamidade, vamos entender quem é ele e quem foi o seu irmão também. Damir Lukik nasceu em 1980, então agora ele tem por volta dos seus 40 e poucos anos em Hexatomb, acho 43, se eu não tô enganado. E ele tinha um irmão gêmeo chamado Boris. Ambos os dois eram filhos de Lucas Davo, que, para quem não sabe ali, é ligado ao Show do Diabo, aquele circo que a gente viu ali sendo alugado ali, entre aspas, pelos psicoleiras, e aqueles cartazes que a gente via falando sobre o show do milênio, aquele show que vai ser lembrado até para depois dos anos 2000. Ele é filho de um dos donos desse show, né? E para quem não sabe, já fiz um vídeo mais extenso falando sobre esses personagens e tudo mais. O Lucas Davo é irmão do João Davo, que na teoria principal é o possível pai do Henry. Tem muitas indicações dentro da história que demonstrem essa possibilidade, né? Ele teve um filho, ele banhou o filho quando nasceu em sangue, usou ele num ritual, e a gente sabe que o Henry nasceu se afogando em sangue e coisas do tipo. Então é a primeira memória que ele tem sobre o sangue foi isso. Então tudo tem meio que uma conexão para que então os dois sejam primos. E o nosso grande Damir assumiu junto com seu irmão o nome Lukik como sobrenome, né? Falando que são os filhos de Luca, né? E, como eu falei, ele nasceu na Sérvia, né? Isso por causa que o seu pai, né, o Lucas, ele fugiu do Brasil por conta da Ordem Realitas, que é aí a Ordem do Senhor Veríssimo, né, que é o líder da Ordem Paranormal, da Ordem Realitas, no caso, que caça essas pessoas, e ele fugiu, então, da Ordem e fugiu indo pra Sérvia. Então, ele nasceu nessa região, o nosso grande Damir. Existe também algumas explicações que falam que eles trabalharam ali nesse circo em algum momento como trapezistas, mas que acabaram perdendo toda a família deles por conta do diabo. Então eles juraram ali matar o diabo um dia, então esse é o grande objetivo desse personagem. Ele e o irmão destruir o diabo, conseguir a sua vingança. E para isso eles se juntam em uma gangue chamada de os Lukik, ou Família Lukik. Durante essa atuação na gangue, eles se tornam grandes criminosos, acabam se tornando ricos e até mesmo participam de algumas, digamos assim, rusgas com a Ordem, que acaba levando morte de personagens como o irmão do Antônio, que para quem não sabe é o Balu, que também aparece na temporada de Calamidade, sendo um dos agentes controlados por um player. Se relacionando nisso tudo, então, no final das contas, o Damir também acaba tendo toda essa questão de briga entre ele e este player, né? Ambos os dois, teoricamente, dos personagens, eles agora se odeiam, o Balur e o Damir, por tudo que ele passou, por tudo que ele sofreu com a perca do seu irmão. E agora eles são inimigos, digamos assim, inimigos jurados ali, um buscando a morte do outro. No caso, mais do Boris buscando a morte do Damir, porque o objetivo principal do Damir era ali matar o diabo. E depois disso tudo ter ocorrido, depois da família Lukik praticamente acabar, ele acaba se juntando ao scripta chamado Kian. Kian é um scripta de 3.000 anos, ou seja, ele é uma pessoa bem antiga, e ele foi a primeira pessoa a usar o paranormal. E essa pessoa agora troca de corpos em corpos. E na atual encarnação do Kian, agora a gente já tá falando sobre o RPG Desconjuração e Calamidade, ele acaba recrutando os Lukiks para sua gangue, digamos assim. Ele promete a eles que junto eles conseguirão reunir as relíquias da Calamidade e, enfim, conseguir matar o diabo, ok? Então essa é a promessa do Kian para eles. Em nenhum momento eles são próximos, amigos, colegas. Não, o objetivo do Damir ali é se juntar com o Kian unicamente para conseguir derrotar o caro diabo.
Porém, durante os últimos episódios da temporada Calamidade, ele acaba percebendo que o Kian tava manipulando, mentindo, que ele não ia matar o diabo coisa nenhuma. Ele até poderia matar, mas o seu objetivo final, como se tratava em acabar matando todo mundo que sabe sobre o paranormal. Então, o Damir nem poderia saborear a sua vingança. E além do mais, a Ordem também estava conseguindo executar muito bem essa busca pelas relíquias. Então, às vezes, valeria mais a pena se unir com a Ordem, junto com eles, acabar derrotando e matando o diabo. Então, no final das contas, ali pelos últimos episódios de Calamidade, Damir e Boris decidem então ajudar a Ordem Realitas e lutar contra a Kian. Porém, durante esse combate, durante esse massacre, o irmão dele, chamado Boris, acaba sendo morto e também o Damir acaba tomando essa cicatriz que ele tem aqui próximo à região do nariz, né? Quebrando o nariz dele, destruindo e virando aquela desgraça daquela cicatriz enorme que ele tem. Então, a gente termina a temporada depois de ele ter ajudado a Ordem, com ele aceitando ser preso, porque por mais que ele tenha ajudado a Ordem, e a Ordem prometa que quando eles forem brigar com o diabo, eles vão ajudar o Damir nessa. Mas mesmo assim ele era um assassino, ele tinha matado diversas pessoas, o irmão do Balu, e o que ele merecia mesmo também era a cadeia. Então eles colocam ele na prisão e ele passa ali bons e bons tempos presos, até o atual momento aqui na série Hexatomb, onde a gente vê a chegada do diabo dentro ali do seu quarto, né? O diabo que a gente vê conversando com ele é o diabo controlando o corpo do Henry, ou o Henry, entre aspas, controlando ali aquele corpo, e ele então conversando com o Damir e levando ele pro Hexatomb, né? Uma coisa interessante é que, pelo que a gente entendeu do Hexatomb, só entra no Hexatomb como sacrifício quem fez um pacto com o diabo. Nenhum momento da série Ordem Paranormal foi oficializado que ele fez um pacto. Então a gente não sabe se foi uma obrigação, o diabo meio que obrigou ele a entrar no Hexatomb, ou que em algum momento da história que a gente não conhecia, ou um leve retcon, não temos certeza sobre isso ainda, o Damir possa ter feito então um pacto com o diabo que a gente desconhecia, já que o objetivo deles era matar o diabo, se vingar do que aconteceu com a família. Talvez, na vez que o diabo acabou aparecendo, eles possam ter feito algum tipo de acordo. Algumas coisas estão tentando provar isso, como o Damir sempre ter tido um olho preto com amarelo. Ele sempre teve esse olho, desde antes de começar o Hexatomb, a gente sempre viu que ele tinha esse olho, mas por um acaso é a mesma coloração do olho do Henry, né, quando ele estava ali possuído pelo diabo. Então não tem como saber, hoje em dia o olho do Henry é totalmente branco, né, então qual é a noção de esse olho preto com amarelo quer dizer? Poderia ser ali uma questão de conhecimento que tenha deixado os olhos do Boris assim, o olho do Boris assim, né, por causa que dentro do Ordem Paranormal, quando você acerta atinge um certo nível de exposição paranormal, ver eventos paranormais, você acaba sendo ali cobiçado por um elemento. Então ele poderia ter o elemento de conhecimento, fazendo assim o olho dele ser dourado. Mas o Henry, ele é cobiçado pelo sangue, então não sei por que os olhos dos dois seriam iguais, né? Isso é uma possibilidade de que a gente agora descubra que em algum momento o Boris fez, o Damir no caso, o Boris foi o irmão dele que morreu, que o Damir tenha feito esse pacto, mas é estranho, porque nenhuma outra pessoa, eu acho, ali do Hexatomb que fez um pacto tinha um olho preto com amarelo ou algo do tipo, então cabe aí numa interpretação de qual é a chance disso ter acontecido. Então essa é a história da vida do Damir, é tudo que a gente tem, tudo que a gente entendeu aí com o passar do tempo sobre ele, e é um personagem que acaba morrendo dessa forma um pouco precoce, né, ele não foi pra atividade, teve a sua última chance de se vingar do diabo, por alguns motivos. E um dos principais foi dito pelo próprio ali criador do Damir, que é o Claro L. Joga, né? Ele é o jogador por trás do Damir, ele criou o personagem junto com o outro jogador que acabou criando o Boris, né? Que é o outro cara da internet que eu desconheço o nome. Mas eles juntos ali tiveram esses personagens, né? Esses personagens gêmeos. E ele nunca gostou do Damir. Ele fala ali do Twitter abertamente sobre um outro personagem que ele criou para spin-off chamada Isdol. E se hoje em dia ele tivesse que escolher entre o Damir e o personagem que ele criou em Isdol, chamado Chico, ele sempre disse que a escolha dele seria o Chico, que o Selbit, e ele falava abertamente com o Selbit, se você quiser você pode matar ele amanhã, não tem problema nenhum, você pode matar
matar ele quando você quiser, porque se foi pra escolher, eu prefiro que o Damir morra e eu fico com outro personagem. E foi isso que o Cellbit então trouxe. Então ele explica aqui num takezinho que eu vi, eu vou deixar aí na descrição pra vocês, dele falando sobre ele ter sido convidado, e o Cellbit acabou falando, ó, eu quero que você esteja aqui todos os dias, menos nas 3 primeiras sessões. E ele explica por quê. Aí eu vim. Aí eu fui, né? Por quê? O Damir, gente, se vocês notarem na narração, ele ficou preso lá na igreja todos os dias. Então, a qualquer momento, eles poderiam ter ido lá e eu ia estar lá. É exatamente por isso. Acabou não acontecendo. Obviamente era uma chance extremamente baixa que os jogadores fossem para a igreja. Mas o Cellbit ali deixou bem óbvio na sua narração e na questão de que tudo poderia ter sido diferente. Eles poderiam ter chegado a qualquer momento lá no Damir. E aí eles, quando chegassem lá, obviamente podia ter tido a morte do Damir antecipada. Eles podiam ter libertado o Damir. Podia várias coisas ter acontecido, né? E no final das contas acabou que nenhum jogador foi lá. Então a gente teve toda a narração de chegando nesse dia e ele sendo, enfim, executado. Ele não tinha como reagir, como fazer nada, porque ele não tinha como fazer seus rituais, ele estava preso, ele estava sendo torturado. E eu acho que é isso. Eu acho que nem dá pra conversar muito aquelas conversas que já tivemos antes com a questão do Dalmo, né? Que teve as conversas sobre se foi justo ou não foi justa a morte. Aqui era um jogador que não queria mais o personagem, era um personagem que estava numa situação deplorável e tudo mais, obviamente por questão de roteiro, mas que não tinha muito como fazer algo diferente. E que sim, existia uma chance de coisas terem ocorrido de forma diferente, os jogadores terem chegado antes, mesmo que a chance era mínima. Então, eu acho que é isso, a gente tem a trajetória do Damir aqui. Eu achava, na época que eu fiz as teorias, há mais de 3 anos, há quase 3 anos atrás, no caso, que a gente poderia ter o Damir na temporada. Eu falava sobre uma possibilidade dele ser ali o líder dos Killers, né? Acabar liderando ele, sendo uma pessoa com a voz da ordem, e que ele poderia fazer uma participação especial talvez no final da temporada. E no final das contas não foi exatamente isso, mas tivemos o Damir, como eu sempre falei pra vocês que poderíamos ter. Então é isso, ficamos por aqui nesse vídeo aí contextualizando quem é o Damir e até o momento de sua partida na sessão, quando ele foi devorado ali pelos vampiros e o Raziel agora assume a sua marca de estigma. Então, quem falou que falou ser narrador, mas não se esqueçam, ficamos aqui com o nosso quadro de membros e você também pode ser um membro no canal. Então, é isso. Valeu!